E aí pessoas, tudo bem com vocês? Provavelmente você já ouviu falar que a China desenvolveu um sistema de crédito social que vai vigiar as pessoas e dar pontos ou tirar pontos de acordo com o comportamento. Esse sistema afetaria, por exemplo, decisões como empréstimo de banco, compra de casa, compra de carro, favorecer ou desfavorecer classes sociais e inclusive empresas poderão verificar essas informações para contratar alguém ou não. Esse sistema também controlaria o comportamento de consumo das pessoas, criando uma desigualdade ainda maior, já que quem tem mais dinheiro acaba tendo mais condições de compra. E fazendo uso de machine learning, as empresas usam dados também de orientação sexual, posicionamento político, posicionamento religioso, para definir pontuações que vão afetar a pessoa por um longo tempo. Parece assustador e algo que saiu do livro 1984, só que tem um porém. Esse é o sistema que funciona nos Estados Unidos desde 1989. Na China, hoje, existem basicamente 4 sistemas de crédito, que são o sistema judicial, que pode colocar as pessoas e empresas em uma lista negativa. Algumas cidades possuem sistemas próprios de crédito, e eu vou falar disso um pouco mais para frente. O Banco Popular da China, que tem um sistema de crédito nacional, e aí outros sistemas de créditos comerciais menores. Essa ideia de um crédito social, que traduzido direto do chinês na verdade é um crédito de confiança, surgiu mais ou menos lá para 2014, 2015 e não foi implantada ainda pelo receio do governo em trabalhar com empresas privadas, pela dificuldade em fazer ele funcionar, porque a China é um país enorme, e uma enxurrada de críticas que eles vêm recebendo internamente, tanto de especialistas quanto de cidadãos. Um dos primeiros a falar sobre isso no Ocidente foi o analista político Jay Stanley, que admitiu posteriormente ter inflado algumas informações para chamar mais atenção, e inclusive ele disse num artigo recente: parece muito com o que temos nos Estados Unidos. Nosso sistema de crédito é muito similar ao que a China quer desenvolver. De acordo com a pesquisadora Shazida Ahmed, que estuda esse crédito social chinês há alguns anos, pessoas continuam usando fontes de 2014 e 2015 para falar sobre o assunto. Um dos obstáculos para implantar esse sistema na China nacionalmente é o tamanho do país e a autonomia que algumas regiões e províncias ainda têm. Por exemplo, mesmo hoje, cada província tem um código de saúde, que é o tal do código verde, amarelo e vermelho, que a gente tem que usar aqui. E se eu for viajar para outro local, por exemplo, eles não aceitam o meu código daqui de Guangdong. Eu tenho que baixar o código da região de Xangai, por exemplo. E aí, em 2017, o governo chinês começou com alguns projetos, mas ninguém sabe direito qual o nível de conflito de interesse das empresas privadas envolvidas. Existem hoje 137 iniciativas em teste para esse crédito social rolando aqui na China, mas nada por enquanto a nível nacional. Em Beijing, por exemplo, multas de trânsito podem reduzir pontos em empresas de crédito. Em Xangai, se a pessoa não separar o lixo corretamente, para reciclagem, etc., ou se não visitar até os próprios avós, pode acabar perdendo ponto. Aqui em Guangzhou, se a pessoa for pega usando um cartão que não é dela para transporte público ou forjando documentos, também perde pontos. Em Shenzhen, dirigir bêbado, atravessar fora da faixa, também fazem perder pontos. Já a cidade de Nanning foi um pouco mais longe e ela mostra foto de pessoas que têm um crédito social baixo e que estão com alguns problemas na justiça um pouco mais graves nas propagandas do TikTok, pedindo que os usuários forneçam informações sobre essas pessoas, que são chamadas de Laolai, e também é oferecido uma recompensa. O Alibaba, que vocês conhecem provavelmente como AliExpress, tem uma iniciativa chamada Sesame Credit, que afeta, por exemplo, o aluguel de bicicletas via o aplicativo Alipay que eles têm aqui na China. De acordo com o Plano Nacional original, as punições podem chegar até proibição de comprar passagem de avião, não acessar algumas escolas particulares, não ser aceito em alguns hotéis, inserção numa lista negativa nacional. Inclusive tem um aplicativo aqui que é tipo o Tinder, que deixa a pessoa colocar a pontuação dela lá. Mas também existem premiações para quem tem uma boa pontuação, como acesso facilitado a empréstimos ou internet mais rápida, a minha aqui em casa, por exemplo, já é 1 GB, acesso a algumas carreiras mais prestigiosas, etc. E aí ações como pagar as contas em dias, doar sangue, fazer trabalho voluntário, são ações que podem te colocar numa lista vermelha ou positiva, como eles chamam aqui. Obviamente esse sistema tem recebido muitas críticas dentro da China,
uma vez que tende cada vez mais ao autoritarismo. Um artigo publicado pelo professor Cui Shen, da Universidade de Beijing, diz que esses créditos violam as leis e a Constituição chinesa, que prega a separação dos poderes e uma justiça independente. Por exemplo, no caso de alguém que foi preso e sai da cadeia, essa pessoa já foi punida pelo crime e mesmo assim teria um crédito social reduzido. Ou talvez filhos que sejam punidos por causa do crédito social dos pais, não podendo acessar uma escola particular ou não podendo viajar de avião porque os pais não podem. Mas também um ponto a ser considerado é a diferença cultural. Os chineses têm uma visão completamente diferente de privacidade e liberdade, além de uma longa tradição de promover bom comportamento. Existe inclusive uma palavra em chinês para descrever a dinâmica de relacionamentos entre pessoas, que é guanxi, não sei se eu pronunciei certo, que vem do confucionismo e é extremamente importante para relacionamentos interpessoais e de negócios, focando em reciprocidade e confiança. A China não é o primeiro país a pensar num sistema desse e nem é de longe o mais organizado, porque o plano deles era instalar esse sistema em 2020. O Chile, os Estados Unidos, o Reino Unido, eles já têm sistemas assim. E, por exemplo, mês passado, o Mark Zuckerberg disse que o Facebook atua diretamente com serviços secretos ao redor do mundo. Inclusive, por isso que o Facebook é proibido aqui na China. E já existem sistemas que conversam com governos e, de uma certa forma, vão te dar um certo crédito social. Mas, obviamente, que dois errados não fazem um certo. Porque, por mais que existam pontos positivos, que é a ideia de premiar bons comportamentos, eu acredito que um sistema desse vai acabar sendo muito mais discriminatório e eu, sinceramente, espero que algo nunca seja aplicado dessa forma aqui. E é isso aí, pessoal. Assine o canal para saber mais sobre a China. Lavem as mãos e agora vocês já podem sair de casa, que o Atila disse, mas, por favor, saiam com cuidado.